Aí Deus ele nos pergunta assim: a gente quer viver o sobrenatural de Deus? É o sobrenatural que nós queremos viver? Queridos, Deus, Ele faz o impossível na terra, nos viventes. Agora Deus ele conta com homens de coragem, homens de atitude, mulheres determinadas. E quando a gente quer algo para a nossa vida, a gente busca 1000 razões para que seja feita, não é assim? Para que venha a ser concretizada. Aí você vai olhar para essa história, louvado seja Deus, aonde começou lá atrás. Primeiro, Salomão, ele falha em desobedecer a Deus quando ele se alia a mulheres de outros países, mulheres estranhas, mulheres que adoravam e serviam a outros deuses e a ídolos. Aí o que Deus ele faz? Divide o seu reino. Louvado seja Deus. Conhecemos um pouco da história. Aí, consequentemente, Deus ele permite então Israel ser afligida por Nabucodonosor. Aí Deus permite Nabucodonosor invadir Jerusalém, como já foi dito aqui, e ele pega os jovens bem preparados, jovens sábios, jovens dotados de conhecimento, mas o que ele queria? Ele queria destruir Jerusalém. Mas antes, olha como a estratégia do inimigo para tentar parar o povo de Deus. Nabucodonosor foi um homem muito estrategista, porque ele não invadiu Jerusalém de cara. Ele poderia fazer isso, poderia, porque ele tinha 180.000 homens à sua disposição, bem preparado, bem equipado, para invadir Jerusalém e fazer a destruição. Mas olha como o inimigo ele planeja tudo, com os mínimos detalhes, para tentar enfraquecer a nossa fé, para tentar paralisar a nossa vida com Deus. Aí Nabucodonosor cerca Jerusalém. Primeiro ele observa, louvado seja Deus. Primeiro ele observa durante 1 ano e meio. Ele fica ali observando os passos do povo de Judá, louvado seja Deus. Aí ele tenta contra o povo de Israel nos mínimos detalhes. Ele arquiteta primeiro o seu plano. Ele vai primeiro tentar tocando no alimento. Olha como o inimigo faz. Ele primeiro embarga os alimentos de chegar até Jerusalém. Aí os soldados consequentemente foram enfraquecendo, louvado seja Deus. Os homens guerreiros, os homens que sabiam lutar, os homens de batalha foram enfraquecendo, porque o corpo não aguenta ficar sem um alimento. E ele prontamente esperando o momento certo para atacar Jerusalém. Ele queria destruir Jerusalém por completo, para mostrar que ele, ou o Deus dele, era maior, era mais forte. Mas ele não entendeu que Deus permitiu, porque tudo é permissão de Deus abaixo desse céu. Deus tem um tempo para tudo. Deus ele permite Nabucodonosor invadir Jerusalém, porque Deus tinha propósitos no futuro. Qual foi o propósito? De Deus mostrar o seu poder, o sobrenatural dele em Babilônia, porque aquele povo ímpio não conhecia Deus, aquele povo incrédulo servia a outros deuses, ele não conhecia o Deus do céu. Talvez eles já ouviram falar, mas eles não conheciam. Deus permite Nabucodonosor invadir Jerusalém, leva os jovens, nós conhecemos a história, leva Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e outros judeus. O que me chama a atenção, queridos, é que quando eles chegam em Babilônia, louvado seja Deus, primeiro teste, olha como Deus permite a gente passar pelo teste. Aleluia. Primeiro teste. Os homens foram intimados a comer das iguarias do rei, como já foi dito aqui. Mas aqueles jovens que buscam a Deus, que procuram ser fiel a Deus, que têm vida com Deus, que não abrem mão do seu compromisso, da sua aliança com Deus faz. E isso é uma representação da igreja, os jovens de Babilônia. Aí o que eles fazem? Ele pede ao chefe dos eunucos, Aspinais, para deixar 10 dias, primeiro teste, 10 dias, louvado seja Deus, de teste. Eles iam ficar o quê? Na água e no legumes. Você acha que água e legumes sustenta alguém? Não, claro que não sustenta. Mas o Deus que manda e garante, Deus ele deu graça a Daniel e seus companheiros diante do chefe, e
foi o suficiente para todos verem que aqueles jovens eram diferentes. Aí Deus permitiu essa graça. Eles chegaram 3 anos depois. Não, irmãos, foi muita fé. Rejeitar o manjar, porque não é fácil rejeitar, não. Agora Deus dá graça quando a gente rejeita. Porque eles estavam diante de banquetes, irmãos. Diante de iguarias, coisas boas aos olhos. O mundo apresenta assim as coisas pra gente. Coisas que parecem ser bom aos olhos, mas é ilusão. Tudo passa nesse mundo, jovens, igreja, tudo passa. E aqueles homens primeiro passaram pelo teste e foi aprovado, mas o meio não se conformou. Ele queria, Nabucodonosor, que os jovens se corrompessem. Primeiro, negasse o seu Deus, deixasse a sua fé, esquecesse que era judeu para virar babilônico. Mas Deus não trabalha assim. Nabucodonosor estava se achando. Primeiro, ele nunca foi confrontado por ninguém. Tinha muito poder aquisitivo, tinha um império. Aí ele não foi confrontado por ninguém, mas ele nem imaginaria que homens cheios do Espírito Santo, cheios da presença, com autoridade, com fé, com convicção, iriam afrontar. Porque para ele foi afronta. Louvado seja Deus. Mas os jovens foram passando pelo teste, porque não é o teste na vida do crente. O jovem, a senhora, os senhores, todos passam pelo teste de Deus. E eles foram passando pelo teste. Louvado seja Deus. E quando chega em Babilônia, eles se destacam, esses jovens. Porque era melhor que os outros, não. Deus não trabalha com isso. Deus não faz exceção de pessoas. Ele olha para a aparência. Mas aqueles jovens tinham algo na sua vida que chamou a atenção do rei Nabucodonosor de todos. Porque eles foram chamados diante do rei. Tipo essa história. Daniel interpreta o sonho. Não só interpreta o sonho, mas Deus dá o sonho e a interpretação, né? Mas Daniel, como foi levantado lá em Babilônia, ele também pediu ao rei Nabucodonosor para levantar Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel sempre teve essa comunhão com o seu irmão. Porque nós temos que ter comunhão com o nosso irmão, queridos. O nosso irmão é como nós, servos do mesmo Deus. Louvado seja Deus. Então Daniel e seus companheiros, louvado seja Deus, eles prontamente serviam no palácio o rei, mas tinham sua vida com Deus, porque a vida com Deus, queridos, ela tem que ser prioridade na terra. Louvado seja Deus. Temos casa, temos esposo, temos filho, mas a vida com Deus, queridos, é prioridade. Não podemos abrir mão. Daniel orava 3 vezes ao dia. Aí quando ele cai na cova, o que Deus faz? Chega com o livramento. Sempre estava orando, estava buscando. Deus chega primeiro. Aí os 3 jovens não imaginaram que ia passar por essa situação. Mas o que Deus faz? Tudo é permissão. Deus poderia permitir, né? Eles passaram por essa situação, mas Nabucodonosor não gostava, como nós lemos, 60 côvados. Segundo a história, mais de 40 metros. Louvado seja Deus. O que acontece? Ele levantou essa onda de ouro, representando ele como seu reino. Quer dizer que era poderoso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas também todos se dobram e se curvam. A ordem era: todos terão que se dobrar e adorar. Não só se dobrar, ele queria tudo. Ele queria adoração, ele queria tudo. Aí você vai lembrar de Jesus no deserto. O diabo queria também a adoração de Jesus e que ele se curvasse. O que Jesus falou? Só Deus adorarás, e só Ele prestarás o culto. Ninguém é digno de ser adorado na terra, a não ser Deus Todo-Poderoso, porque foi Ele que deu o seu Filho para morrer por amor de muitos. E Ele não só morreu, mas Ele ressuscitou, vencendo a morte e o inferno. Então Ele é digno, porque Ele venceu. Louvado seja Deus.
Aí os jovens prontamente em pé estavam, em pé continuaram. Porque diante do inimigo das nossas almas, a gente não se dobra e não se curva. A gente não se rende diante do nosso adversário. A gente só se rende diante daquele que é. Aí os jovens estavam em pé continuaram. Mas sempre existe alguém para tentar afrontar sua fé, mas assim. Aqueles homens não se conformaram em ver a multidão toda se dobrando e aqueles jovens no meio em pé. Como que pode? Aí eu espero para mim e vocês. Você acha que foi fácil para os jovens confrontar um rei todo poderoso como Nabucodonosor? O homem ganhava guerras e mais guerras, vencia províncias e mais províncias. O homem tinha um império de poder e mandava e a obra era cumprida. Mas aqueles jovens não se intimidaram. Porque o crente em Cristo Jesus, o crente que nasceu de novo, o crente que morreu para o mundo, o crente que vive o sobrenatural de Deus, ele não se rende, ele não se dobra e ele não se intimida com a fé de Satanás. Mas ele vive para o louvor e a glória de Deus. Aí aqueles jovens prontamente não se dobrou. Quando eu vejo isso, eu falo com Deus: Senhor, eu não posso ser diferente não, eu tenho que também ficar de pé. Eu não posso me curvar, eu não posso me dobrar, Deus. Aqueles jovens em pé estavam, em pé continuaram, não se dobraram, não se renderam e não se sentiam afrontados. Mas eles continuam com a fé viva, intacta. Porque o crente que tem uma fé alicerçada na rocha que é Jesus, ele não se rende às afrontas do inimigo, por mais grande ou maior ele seja. Lembra de Davi? O gigante tinha mais de 2 metros. Mesmo assim, Davi, sendo jovem, pequeno, não se dobrou, não se intimidou. O exército estava ali rendido. Há dias o gigante afrontou. Mas Davi falou: quem é esse? Em círculos para afrontar o exército do Deus vivo? O homem cheio do Espírito Santo, cheio da presença, ele não aceita afronta, ele não aceita intimidação, não, irmãos. Deus nos chamou com coragem, com atitude, com determinação, com fé, com convicção em Deus, porque Deus, ele pode. Louvado seja Deus. E jovens não se dobraram. Rapidamente, os servos de Nabucodonosor foram avisar: olha, os 3 jovens que você levantou aqui para trabalhar aqui para você, eles não se dobraram. Aí Nabucodonosor deu essa oportunidade para eles, porque ele queria que eles negassem a fé. Ele queria que os jovens se dobrassem, porque ele nunca foi afrontado, Nabucodonosor. Aí ele pensou assim: esses 3 jovens daquele lugar da Babilônia vai me afrontar? Eu nunca fui afrontado por ninguém. Mas o homem que conheceu a Deus de perto
eles tiveram grandes recompensas. Qual foi a recompensa? O nome escrito no livro da vida, a alma salva ao lado de Deus. Porque um dia, queridos, todos vão partir deste mundo. Mas não importa, irmãos, como vamos partir, não. O que importa é a nossa entrada no céu está garantida. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram seus nomes mudados. Louvado seja Deus. Primeiro, passou pelo teste da iguaria, do alimento. Aí não se conformaram. Ensinou a eles a língua do Senhor Deus. Mudaram seus nomes. Porque ele entendia que isso e tudo isso que ele fez iria induzir a eles a deixar de ser judeus para viver o Babilônia, como nas obras, na atitude. Ele queria corromper o coração daqueles jovens, daqueles homens. Mas o homem que encontrou Jesus de verdade, ele não se corrompe. Ele não se deixa ser levado pelas más conversações, porque ele sabe que corrompe o monstro. E aqueles jovens, eles não se renderam. Aí que Nabucodonosor fez? Manda pegar os homens mais fortes que saem daí, amarra eles. Não quer dobrar, não? Amarra eles. Olha, outra intimidação do inimigo. Amarra eles. Ata esses homens. Tiveram seus nomes mudados, foram atados, tiveram que passar pelas iguarias, mas se absteve. Olha bem os testes que eles tiveram que passar para continuar tendo a presença, para continuar na presença, para continuar sendo fiel, para continuar ouvindo a voz de Deus, porque só a voz de Deus continua sendo fiel. Adão prontamente ele falha um pouco com Deus, não foi assim? Quando ele pega, ele parou de ouvir a voz do seu Senhor. Então, o que Jeremias diz? O que separa o homem de Deus é o pecado. Mas a mão de Deus nunca esteve encolhida
quem é o Deus. A briga dele não foi mais com Jonas. Quem é o Deus que poderá livrar você das minhas mãos? Ou seja, ele afrontou o Deus do céu. Porque o crente tem um dom. O crente que serve, o crente que adora, o crente que busca, ele tem um dom. O Deus do céu, ele conhece os que são dele. E ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Ele vai com o homem em qualquer situação na terra, quando o homem continua com seu coração firme no propósito. E aqueles jovens foram atados, foram lançados na fornalha. Os homens mais fortes foram lançar eles. Os homens morreram, porque a fornalha estava aquecida 7 vezes mais. Nabucodonosor queria ver para crer. Ele foi um Tomé. Ele não conhecia Deus, mas ele queria ver quem era Deus. Como? Quando ele tentou contra o Espírito de Deus. Quando ele tentou contra a igreja do Senhor. Aí Deus entrou na peleja, Deus entrou na guerra. Porque os jovens permaneceram com o coração fiel, firme no seu propósito. Louvado seja Deus. Aí Deus teve que descer na terra. Como? Os jovens estão lá, atados no fogo. Mas quando Nabucodonosor olha para a fornalha, ele vê algo diferente. Ele vê o sobrenatural de Deus. É o que ele precisava para crer. Deus queria converter aquele coração. Deus queria converter aquele homem. Porque era ímpio. Não tinha parte com Deus. Deus queria trazer o sobrenatural na vida dos servos. Mas também queria converter aquela alma. Não só aquela alma, mas muitas outras que estavam ali que não conheciam Deus. O que Deus faz? Aí teve que descer na terra. O quarto homem da fornalha. Aí os jovens estão latados no fogo. Mas quando o quarto homem desce na fornalha, os jovens estão livres. Não estão mais atados. Louvado seja Deus. Eles andam pelo fogo. Porque o crente passa pelo fogo, sim. Ele é provado como ouro no fogo. Mas quando Deus ele quer, o crente também passa pelo fogo e não se queima. O crente passa pelo fogo e o fogo não pode atingir a sua vida. A Bíblia diz que o fogo não queimou o fio do seu cabelo. O fogo não queimou as suas vestes. Nem sequer. Olhando para os jovens, você via nada de fogo nos jovens. Por quê? Porque o quarto homem, o dono do fogo, o Deus do fogo, estava a controlar o fogo. É para eu você entender, queridos, que Deus, quando Ele quer, Ele faz. Agora tem o tempo de Deus. Quando Deus Ele quer, Ele dá ordem. Lembra quando Jesus estava no mar com os discípulos? Ele falou: vem do mar, aquieta-te. Ele dá as ordens. Ele deu a ordem. E aquele fogo teve que ficar neutralizado. Porque se você colocar o homem no fogo hoje, se você colocar o homem no fogo, ele vai se queimar. Com certeza. Mas quando Jesus está no fogo, tudo é diferente. Aí você pode andar como Pedro. Andou por cima das águas porque Jesus estava lá. Jesus estava no mar. Onde Jesus está, você vive no sobrenatural de Deus. Aí Jesus no fogo, o fogo não tinha como tocar no céu. Como? Se o dono do fogo estava ali. Jesus ele comanda e ele manda no céu e na terra. Se você permanecer firme, se você permanecer fiel, se você permanecer com o teu coração firme na palavra, você vai passar pelo fogo e o fogo não vai te queimar. Você vai passar pelo mar. E Isaías não tem as regras, porque Deus só contigo, Isaías. Porque tens a afronta do rei. É o rei, o império, e o fogo está afrontando. Deus, quando ele manda, ele garante, igreja. Precisamos confiar mais no dono do fogo. Porque aquele jovem
ser fiel. Louvado seja Deus. E eles permaneceram, igreja. O que Deus quer na minha e na tua vida é permanência em fidelidade a Ele. O que Deus quer na sua igreja nesses últimos tempos é: passe pelo que você passar, venha o que vier, mas a sua fé não pode ser abalada. A sua fé não pode ser esmorecida. Viva com fé no Deus que te chamou, no Deus que te levantou, no Deus que te ungiu, te capacitou. Você quer ver o sobrenatural de Deus? Você pode viver. Agora, não tem determinação com os jovens. Tem a convicção de quem é Deus, porque eles conheciam Deus. Eles conheciam Deus, não só como jovem ouvir falar. Já precisou passar pelo sofrimento para dizer: eu conheci e ouvi falar, mas hoje eu conheço Deus. Aí ele deu uma declaração linda no final da história de Jó: bem sei eu que tudo podes. E nenhum dos teus planos, Deus, pode ser frustrado e perdido. Como é que Jó soube que Deus tudo pode? Porque Deus não permitiu o céu ficar na escassez a vida toda. Deus não permitiu o céu ficar na humilhação a vida toda. Deus ele honrou o servo que permaneceu fiel em seu coração. Porque a sua mulher falou: Jó, nega o teu Deus e morre. Ou seja, abandona tudo, deixa tudo, ser fiel para quê? Permanecer para quê, Jó? Ainda conserva a tua integridade? Então Jó falou: mulher, eu não falo louca. Assim fala com mulher, ou seja, você não sabe o que está falando. Eu conheço meu Deus, eu sei quem Ele é, eu sei o que Ele faz. Eu não vou deixar o meu Deus, mesmo estando no pó da cinza. Aí o que Deus faz? Deus honra o céu fiel. Aí Deus vira o cativeiro de Jó. Deus ele quer mudar histórias na terra. Deus ele quer fazer sim um viver o sobrenatural. Mas para o viver o sobrenatural de Deus, ele precisa ser fiel. Se você permanecer fiel na palavra, se você não negar a fé que um dia o Espírito Santo gerou no teu coração, se você não negar o nome de Jesus, porque foi assim que foi dito a igreja de Filadélfia: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Se você permanecer na palavra, se você não abrir mão da tua fé, da tua convicção em Deus, para que Ele te chamou, o que Deus quer fazer na tua vida, quem é Deus para você, aí Deus vai te honrar. Você vai viver um sobrenatural de Deus no meio do fogo, no meio do mar, em qualquer circunstância ou situação, irmãos. Deus ele faz sobrenatural. Quem disse que Deus parou de trabalhar na terra? Deus ele continua a fazer. Se nós queremos ver e viver o sobrenatural, permanecemos firme, fiel, crendo, confiando, acreditando que Deus ele fará o impossível acontecer. Agora na vida, permaneça crendo que Deus fará o impossível. Amém, igreja?